Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 6 de outubro de 2025, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamar, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 1 Reis 9, né? O Senhor aparece a Salomão, tá? Diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como ele havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, que o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que seu nome venha a ser glorificado, venha a ser exaltado. Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor vai na frente, quebrando as cadeias, cortando o laço, que o Senhor, Pai, possa ser a luz, como diz a tua palavra, que a tua palavra é luz para o nosso caminho, que o Senhor venha ser luz, Pai, no momento João 3,30, para que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, para que a Trindade apareça, para que eu desapareça, e que o Senhor nome seja glorificado, seja transmitido através da minha palavra. Eu te peço, meu Deus, humildade e santidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, olha só, o Senhor aparece a Salomão, quando Salomão, 1 Reis 9, tá? Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel seu trono, conforme prometi a Davi seu pai, quando lhe disse: nunca lhe faltará descendentes para governar Israel. Então, Deus aparece a Salomão, né? Ele responde ali a sua oração. Mas Deus, ele deixa bem claro, lá em Açote que ele tem que andar no caminho do Senhor, que ele não se desvie, né? Porque se ele não desviar, então ali ele vai continuar firmando a promessa que ele fez para Davi, né? Que não vai faltar rei no trono de Davi. A gente sabe, né, que é, e quando Deus ele fala dos olhos dele, porque Deus ele diz que recebe, né? E que ele conhece os meus olhos, né? O meu coração, né? Estará sempre nele, porque Deus conhece aquele coração, aquele pensamento que é íntegro. Então, Deus ele dá ali a solução para Salomão, e é muito clara, né? Deus deixa bem claro, né? Que era necessário, né? Ele ter uma verdade, uma vida com Deus, né? Para que o reino dele, para que o ministério, para que tudo aquilo que Deus deu para ele, a riqueza, todo o potencial, né? Seja se estendido para as demais gerações. Mas ele tinha que seguir a vontade de Deus, ok? Vamos lá no 6. Mas se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem os meus mandamentos, decretos que lhe dei, prestarem culto a outros deuses e adorá-lo, desarraigarei Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença. Este templo que consagrei ao meu nome, Israel se tornará então objeto de zombaria de todos os povos, né? E a gente vê, né, que Deus deixa avisado, né? Eu abençoei, eu aceitei, mas tem como eu posso dizer? Mas tem uma maneira, se vocês me obedecerem, sim, mas se vocês não me obedecerem, não tem como, né? É mediante a obediência, tá? E diz assim no 8. Embora este tempo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão por que o Senhor fez uma coisa dessa a esta terra e a este templo. E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou dos seus antepassados do Egito, se pegaram outros deuses adorando e prestando-lhe culto. Por isso o Senhor trouxe sobre ele toda essa desgraça. Então Deus falando assim: ó, eu vou receber esse templo,
né? Mas se você, Laia Sodeca Laia Sai, estiver conforme eu quero, Salomão, o teu povo, a tua descendência estiver voltada a mim, esse tempo vai estar sendo lugar de adoração. Mas se vocês se desviarem, vai ser sinal de zombaria, né? Então, Deus deixa bem claro na Yasodeca Laia Sai, né? Então, não pode prestar culto a outros deuses, se envolver com coisas que não agradam a Deus. Então, tem uma separação, né? Daquilo que é de Deus, daquilo que é profano, tá? Outros feitos de Salomão. Vamos lá, pro 10. Depois de 20 anos, durante os quais construiu esses dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real. Então, Salomão demorou exatamente 20 anos, tá? Construindo o templo do Senhor e o palácio real. Foram 20 anos que Salomão ganhou, né? Ou seja, pode-se dizer que nesses 20 anos, Salomão andou com Deus. Vamos lá? No 11. O rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro, de pinho e ouro de que ele precisou. Provavelmente, né? Ele deu ali porque ele fez um plano da construção, mas provavelmente deve ter gastado muito mais, porque a igreja foram 20 anos, né? Ele utilizando cedro, madeira de cedro, pinho e ouro, né? Tudo ali de Hirão. Então você imagine quanto Laia Sodeca Laia Sai, né? Aleluia, glória a Deus. Ele não deve ter, né, adquirido vamos dizer assim, de dívida com o Hirão, né? Mas quando este veio a Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou, né? Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou, e as chamou terra de Cabul, nome que ele tem até o dia de hoje, né? Então ele não gosta da terra. Hirão, e diz assim, no 14, Hirão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. Igreja, 4.200 quilos de ouro. Não é 4 quilos, é 4.000 quilos. Meu Deus, é muito ouro, né? O rei Salomão impôs trabalho esforçado para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, o muro de Jerusalém, bem como Razor, Megido e Jegar. Então, Gezer. Então, ele disse, né, que Salomão tinha imposto trabalho esforçado ali para o povo, né? Nesse tempo do trabalho ali, o povo trabalhou pesado, né? Então, a gente vê, né, que fizeram fortalezas, tá? E aí diz assim, no 16, o faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, incendiou a cidade e matou seus habitantes, que eram cananeus, e deu como presente de casamento a sua filha, mulher de Salomão. Então, aí já começa aqui, né, a gente vê algumas alianças, né? É onde começa, né? Porque vai aonde para os cananeus. E cananeus era povo idólatra, tá? E deu de presente, né, a sua filha, né? Então aqui, né, começa. No 17, Salomão reconstruiu Gezer, ele construiu Bet-Horon, Baixa, Balaate e Tadmor no deserto dessa região, bem como todas as cidades de armazéns. E a cidade onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos, construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano, em todo o território que governou. Então, ele tinha muito dinheiro, né? Ele tinha muita dívida também, né? Mas ele saía construindo, né? E Salomão recrutou para trabalhos forçados todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Então, esse povo se tornaram ali parte escrava, tá? Então, esses eram os escravos, né? Eles trabalhavam em trabalhos forçados. Lá ia só daquela ia sai, né? Então, aqui, ó, vamos lá. No 9, versículo 10 não, 15 e 20, né? Então, eles trabalhavam forçado, 21, que não tinha sido morto pelos israelitas, esse trabalho continua. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita, olha só, mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalho forçado. Eles eram seus homens de guerra e seus capitães e comandantes dos seus carros de guerra e os condutores de carro, né? Então, o seu povo, a sua descendência,
ele não obrigou a trabalhos forçados, ok? Também eram israelitas os principais oficiais encarregados da construção de Salomão. 505 oficiais que supervisionavam os trabalhos. Então, o povo de Israel supervisionava ali o trabalho dos escravos, sabe? Que eram trabalhos forçados e pesados. Somente depois que a filha do faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu Milo, tá? Então, tem essa situação aqui, tá? 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor. Ao mesmo tempo, queimava incenso diante do Senhor e Salomão concluiu o templo. Então, ele adorava a Deus, tá? Então, Salomão ainda adorava a Deus até aqui, tá? Então, a igreja, a gente vê, né, que 3 vezes por ano era provavelmente as festas dos pães asmos, as festas das cabanas e as festas das semanas, tá? Essas 3 festas aqui, tá? Ele oferecia sacrifício. Aí diz assim, no 26, 9, 26. O rei Salomão também construiu navios em Zon Gezer, que fica perto de Eliate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Hirão enviou em navios os seus marinheiros, homens experientes que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Então a gente vê que Hirão sempre estava ajudando Salomão, tá? Hirão era um homem que estava ali sempre apoiando ali o trabalho do Senhor com Salomão, ok? E diz assim, navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Ofir era a cidade de ouro, tem até um louvor que fala assim, né? Ouro de Ofir era uma cidade muito rica em ouro, né? Era um lugar assim, onde tinha madeira, pedras preciosas, era um lugar riquíssimo, tá? Então, Irão, né, ajudou que eles fossem para lá para trazer ouro, né, e coisas preciosas para o rei Salomão, amém? Deus abençoe vocês, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, né? Mas amanhã a gente vai estar indo para, como é que fala? Capítulo 10, e amanhã vai ser sobre a rainha de Sabá, tá bom? Que visita Salomão. Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, quem com Deus.